Vem pro podcast direto ao assunto. Já estamos agora no 4º episódio. O primeiro, Acordo com o Lampião, só na boca do fuzil. O segundo, como é que foi a vida profissional deste José Neumann e Pinto que eles falam? O terceiro, as parcerias musicais e o amor à música nordestina do próprio José Neumann e Pinto. É uma parceria com a historiadora, doutora da USP, Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto. E hoje trazemos aqui, para o 4º episódio, o doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça do Estado de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Macho, pá! Fala, Roberto. Uma grande alegria estar aqui com você, Neumann, um jornalista com J maiúsculo. Eu admiro muito pela coragem, pela independência. Parabéns pelo podcast. Vamos conversar. Temos muitos assuntos para conversar aqui. Como é que foi que você abraçou essa vocação de procurador, de promotor? Olha, Neumann, essa história começa na Faculdade de Direito da USP. Eu tive a honra, o privilégio de estudar nas Velhas Arcadas, onde eu ingressei com 17 anos, e eu logo percebi na faculdade que a minha vocação era seguir uma carreira pública. Eu não entendi logo de plano qual seria essa carreira, mas me pareceu que a minha vocação era seguir uma carreira pública. Tive o privilégio, a honra de ser estagiário de um grande promotor, que foi o ministro Herman Benjamin, que em breve vai assumir a presidência do STJ. Foi um grande aprendizado para mim, um ano de estágio com Herman Benjamin, que era promotor de justiça lá em Santo Amaro. E ao ter essa experiência, essa vivência com Herman Benjamin, eu percebi que a minha vocação era para ser promotor de justiça. E estou no Ministério Público há 32 anos, completei 32 anos de carreira agora, no mês de junho. Eu penso que esta ideia de defender juridicamente a sociedade é algo que tem muito a ver com a minha essência. E depois que esta caminhada ela começa, eu também fui realizar uma outra coisa importante para mim, que era compartilhar conhecimento, lecionar. E quando comecei essa jornada de professor, vi que precisava aprender mais, não bastava apenas a experiência como promotor. E aí fui apresentar um projeto na Faculdade de Direito da USP para fazer a pós-graduação. E naquela época havia uma grande carência de produção acadêmica sobre a temática da corrupção. Falava-se sobre crimes do consumidor, crimes econômicos, crimes tributários, mas ninguém estudava a temática anticorrupção. Isso é que me levou para este assunto, e aí eu estou já há quase 30 anos nesta caminhada anticorrupção. Tem umas ceguinhas lá de Campina Grande que tem um filme que diz assim: a gente é para o que nasce. Quer dizer, um grande promotor tem que nascer das aulas, dos ensinamentos de um outro maior, que é o Herman Benjamin. O Herman Benjamin é o homem que cunhou a frase mais importante da história do direito brasileiro, que foi quando, sob a presidência de Gilmar Mendes, hoje mais conhecido como Gilmar Palusa, foi absolvida a campanha presidencial, né, de Aécio Neves, e o Herman Benjamin, voto brilhante, disse o seguinte: absolvido por excesso de provas. Então, você tem um belo berço, doutor Roberto Liviano. Continue honrando. Herman Benjamin foi um grande promotor, um grande mestre, um grande professor, grande autoridade na área do meio ambiente, do consumidor, e foi uma experiência muito rica ter tido a oportunidade de conviver com Herman Benjamin, porque você começar a trajetória como promotor já tendo uma boa noção daquilo que faz um promotor, saber elaborar uma denúncia, saber diagnosticar um processo, com esta oportunidade de conviver com um grande mestre que foi Herman Benjamin, isso foi muito importante para mim. Aprendi muito com ele. Roberto
Liviano é filho de uma egípcia com um romeno, não é isso? A egípcia é a mãe, o romeno é o pai, e judeu, uma família judia. E agora, antes de começarmos aqui o bate-bola para valer, eu quero saber como é que se situa na guerra de Israel contra o Hamas e Hamas contra o mundo o promotor Roberto Liviano. É muito triste esta guerra. As guerras são episódios muito tristes. Aliás, o meu pai, ele depois que saiu da Romênia no pós-guerra, ele emigrou para Israel e lá viveu durante 5 anos, de 1950 a 55. Eu penso que os judeus do mundo todo assistem a estes fatos com muita apreensão e muita tristeza, né? E todos nós esperamos pelo final deste conflito. Muitas pessoas sendo mortas, muitas famílias dizimadas, uma situação absolutamente crítica, dramática, absolutamente indesejável para o mundo. O clima de guerra, o drama da guerra, desde o momento em que houve aquele ataque insidioso a Israel, é algo indesejável. Todos nós clamamos pelo final desta guerra. Ninguém deseja a permanência deste conflito. É absolutamente ruim que essa situação perdure. E é muito difícil nós convivermos com uma organização como o Hamas, que no seu estatuto prevê o ódio aos judeus. A exterminação. A exterminação dos judeus. O Holocausto. O Holocausto prevê a não coexistência com o Estado judeu. Não é? Isso é extremamente difícil, complexo, então é uma situação dramática esta. Por outro lado, existe uma dificuldade em se lidar também com a questão do líder político Netanyahu, um líder que é criticado pelo mundo em relação a todas as suas posições, mas é muito importante que as pessoas saibam compreender o que são os judeus e o que é a política em Israel, né? E que não se produzam consequências ruins e que não haja ódio e aumento do ódio aos judeus em virtude de decisões tomadas pelos dirigentes políticos de Israel. Uma coisa são as decisões políticas dos governantes de Israel e outra coisa são os judeus que vivem em todo o mundo. Não há uma linha contínua entre ambas as coisas. O que decide Netanyahu é uma coisa, e os judeus que vivem em Israel, que vivem na Europa, que vivem nos Estados Unidos, que vivem no Brasil, são situações totalmente distintas. Não é? Não significa que nós concordemos com todas as decisões. E nós temos assistido um aumento exponencial dos atos de antissemitismo. Alunos aqui em São Paulo e muitos lugares são ostracizados, exibem-se símbolos nazistas aos alunos, eles são alvo de atos de ódio em decorrência destas situações extremistas. Não é? E a vitória do Hamas seria a eternização desses ódios. Pois é, e mesmo a islamofobia, você vê o aumento do antissemitismo e da islamofobia, ou seja, o aumento do ódio no mundo, que é algo absolutamente ruim para a humanidade. Então, esta é uma situação indesejável, uma situação ruim para todo mundo. O ideal é que se construa a paz. Não é? E a ONU não se mostra competente, não se mostra capaz, não se vê à altura. Sempre. Precisa ser redesenhada, reconstruída, porque o modelo da ONU, que foi construído lá em 1948, não é um modelo competente para criar as condições ideais para isso. 1/4 dos habitantes do planeta vivem clima de guerra. Precisamos redesenhar esse modelo para encontrar outros caminhos melhores para a humanidade. Tá vendo aqui as minhas mãos? Estenda as tuas aí. São mãos limpas. Limpas. Agora eu quero saber o seguinte.
como é que você faz, sem usar luva, manter mãos limpas na situação em que você combate a corrupção e, no entanto, os congressistas se reúnem para desenhar um sistema, um regime em que a anistia é total para os criminosos que têm mandatos políticos de representação do povo. Dr. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceita a Corrupção, falando aqui para os 324 mil inscritos do canal José Neumann e Pinto no YouTube e também no Spotify, neste podcast Direto ao Assunto. Essa é uma situação muito complicada da anistia, que inclusive é possível que esta semana seja votada, né? Anistia aos partidos, que a todo momento nós temos este risco nefasto de termos a virada de mesa, né? Ao longo dos anos foram construídas ações afirmativas, garantiu-se espaço político para negros, para mulheres, houve evoluções nas regras eleitorais e nós temos violações a essas regras. Nós temos violações em relação às prestações de contas dos partidos e simplesmente se vira a mesa. Simplesmente se descumpre tudo isso e, por meio de uma anistia, tudo aquilo que se construiu simplesmente se passa uma borracha, se passa uma régua, se finge que nada disso vale. Ou seja, o que é a anistia? É a perda da segurança jurídica. Não há segurança jurídica. Aqueles mesmos congressistas que fixaram os parafusos, fixaram as pernas da mesa, ergueram a mesa, viram a própria mesa que eles mesmos montaram. É uma situação absolutamente inaceitável, incompreensível, ilógica, paradoxal. Não é? Mas é o que nós temos vivido, infelizmente, no Brasil, em que há o abuso das urgências de votação. A seguir, no ritmo que estamos, podemos chegar a nos aproximar a 400 urgências de votação, suprimindo as comissões temáticas em que se debatem os temas. Tudo se resolve em acordos de liderança. Em 2008 foram 22 urgências. Neste ano podem ser 400 urgências de votação. O que é isso? Isso é o esmagamento da democracia. E o abandono das audiências. Pois é, não há mais audiências públicas. Pode existir uma democracia sem audiências públicas, doutor Roberto Liviano? O próprio nome já diz, audiência pública. Você ouve as pessoas, você ouve os especialistas, você amadurece o debate público. Se você suprime a audiência pública, você está sucateando a democracia. Você está simplesmente aniquilando o sistema de democracia representativa. As coisas se resolvem numa mesa em que meia dúzia traça os destinos do país. Meia dúzia não, 2. Ou 2. Arthur Lira e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou ampliando para meia cada dúzia. Um com seus representantes. Pois é. Né? Um que representa o poder sindical, não é o poder operário, é o poder sindical, e o outro que representa o poder da nata dos políticos sem vergonha no Brasil, que é essa luta eterna dessa polarização que também veio nos atrapalhar. Não se pode falar em democracia falando-se em polarização, ou seja, o cancelamento da possibilidade de acordos, como, por exemplo, está acontecendo na França. O Lula comemorou muito a vitória da esquerda na França, só se esqueceu de dizer uma coisa: a esquerda se compôs toda, mas não tem maioria para governar, vai ter que fazer acordo. E no Brasil ninguém faz acordo nenhum, porque o acordo é todo feito na calada da noite ou nos plenários ou nos jantares que se realizam nas casas dos chefes de poderes. Né? Agora nós temos a troca dos partidos, que agora também são anistiados, pelas lideranças de bancadas, o que é
também, na minha opinião, não sei se o senhor concorda comigo, mas é uma forma de distorcer uma democracia partidária. Não existe democracia partidária no Brasil. A democracia, falsa democracia do Brasil, é uma democracia de pequenos partidos insignificantes que fazem o jogo daqueles que lhes dão mais dinheiro. Os partidos estão totalmente aniquilados, não existe coerência e ideologia partidária. Se você fizer uma pesquisa nas ruas e perguntar qual é a ideologia do seu partido, em que partido você vota, as pessoas não sabem, não reconhecem. Não existe ideologia e coerência e ideologia partidária. Simplesmente existe um bolo de pessoas reunidas para conquistar fatias de um bolo, de um fundo eleitoral, de um fundo partidário bilionário e é o maior do planeta. Nenhum outro país tem uma montanha de dinheiro à disposição de uma agremiação partidária para estimular as campanhas, para fomentar a atividade dos partidos. Isso é um verdadeiro absurdo. Lá atrás, o Supremo Tribunal Federal vedou o financiamento através das empresas, e aí, juridicamente, a solução foi o financiamento através do fundo para que houvesse um equilíbrio e não houvesse distorções. Em tese, a solução é razoável, mas para que essa solução funcionasse, deveria haver oitivas do povo, da sociedade, que o aumento do valor do fundo fosse um aumento razoável e não aumentos abusivos, que os partidos prestassem contas em relação à maneira como esse dinheiro fosse investido publicamente, perante o Tribunal de Contas. Que houvesse democracia intrapartidária, que houvesse participação das mulheres nos partidos e não laranjais, como nós sabemos que há, tá certo? Que não houvesse amesquinhamento da participação dos negros, como se propõe agora com esta virada de mesa através da anistia aos partidos. Então, a solução que foi imaginada quando se proibiu o financiamento empresarial não está sendo cumprido. Então, de um lado, se pensou numa solução, mas a maneira como a coisa acontece na prática, ela inviabiliza esta solução preconizada juridicamente. Então, não é razoável aquilo que acontece. Então, eu ouso dizer o seguinte: nós precisamos voltar a pensar, Neumann, na ideia de termos o financiamento empresarial em valores menores, limitados, porque esta maneira como se financia a política no Brasil está se verificando que não funciona. Não funciona. Nós temos montantes exorbitantes, há denúncias de partidos que compram helicópteros, carros de luxo, dinheiro financiando festanças, até orgias, dinheiro público financiando orgias sexuais, dinheiro público financiando festanças, tá certo? Isso é uma situação absolutamente inaceitável. Então, é a total distorção daquilo que se imaginou para o uso do fundo eleitoral, do fundo partidário. Isso é uma total inadequação. Então, é necessário retomar o debate sobre o financiamento da política. Não é desta maneira que isso deve ocorrer. Então, pensar em valores, financiamento de empresas menores, com controle atento do Ministério Público, talvez seja um caminho a ser retomado, porque desta forma como as coisas ocorrem, não está funcionando, não é razoável, não é plausível. Por exemplo, o episódio da corrupção. O Instituto Não Aceito Corrupção foi fundado há? Foi fundado em 2015, no mês de julho completam-se 9 anos de fundação. 9 anos de fundação. E o senhor diria que, vendo o estado das coisas, que eu não digo que não há no Brasil mais uma república, mas uma ré privada, que é ré e que é privada, e, sobretudo, uma ré privada e não uma república, né? O senhor acha que há alguma coisa que possa ser comemorada como uma vitória republicana contra a ré privada, ou a coisa só piorou desses 9 anos para cá? Neumann, o que nós podemos dizer é que nós temos tido graves retrocessos
nós temos tido insucessos no combate à corrupção, leis vêm sendo sucateadas, infelizmente. Nós tivemos a lei de improbidade, que foi esmagada pela lei 14.230 de 2021. Que virou a lei a favor, né, da probidade, da improbidade. A lei da ficha limpa foi enfraquecida. Nós temos a única lei popular foi jogada no lixo pela mão daqueles que se dizem representantes do povo, doutor Roberto. No âmbito do combate à corrupção, o Brasil, nos últimos anos, vem sofrendo um grande retrocesso em relação a isso. Se é que nós podemos destacar algo de positivo, o Instituto acaba de publicar a segunda edição da sua pesquisa sobre a avaliação de práticas corruptas e os seus níveis de aceitação, de não aceitação. E nesta pesquisa nós verificamos, Neumann, que 54% das pessoas já vivenciaram a compra de votos. Isso é importante para as pessoas se darem conta que a compra de votos é algo muito grave e muito presente na vida nacional. Foram 2.026 pessoas ouvidas, entrevistadas presencialmente. A pesquisa ouviu as pessoas em todas as regiões do país, em todas as capitais. Portanto, a compra de votos é um problema grave, um problema real. Ao mesmo tempo, nós apontamos 20 condutas ilícitas, a maior parte delas condutas corruptas, e pedimos para os entrevistados nos dizerem destas condutas quais seriam as mais graves, as mais repudiadas, as mais inaceitáveis. E 3 das condutas listadas se destacam como as mais inaceitáveis: a rachadinha, a contratação de funcionários fantasma e a compra de votos. O que se pode concluir em relação a isso? O que os pesquisadores, o grupo de pesquisadores conclui? 54% dos entrevistados já vivenciaram a compra de votos, mas eles não aceitam a compra de votos, ou seja, ela não se naturalizou. Há uma expectativa por parte das pessoas que ela seja combatida, que as autoridades que têm atribuições para enfrentar a compra de votos, o sistema de justiça eleitoral, o TSE, as varas de justiça eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, tomem as medidas cabíveis para reprimir a compra de votos. Não houve uma naturalização. É um bom sinal, né? As pessoas não estão se curvando a isso e achando que as coisas sempre foram assim e devem continuar desta maneira. Ainda bem, não é? Porque... Mas há uma naturalização, que eu chamo a sua atenção, para, por exemplo, provocada, por exemplo, pelo termo rachadinha. Sempre que eu escrevo e que alguém responde, tem sempre alguém que diz assim, não, a rachadinha é um crime menor. Por quê? É um diminutivo, é uma coisa assim até meio carinhosa, quando, na verdade, é uma simples extorsão. É uma extorsão. Um peculato. É um peculato. É um peculato. O sujeito compra com dinheiro público, usa um funcionário, um servidor para receber... É um crime grave. Crime gravíssimo. A nossa pesquisa aponta gravíssimo. Como uma conduta repudiada. Um dos três mais repudiados. Mas eu concordo com você, a sua observação é muito apropriada quando você destaca o fato deste nome no diminutivo. Parece até um apelido carinhoso. Parece até um animal de estimação. Ah, rachadinha querida. A rachadinha de estimação. Isso é uma coisa que merece a nossa atenção. Parece até uma coisa muito bem elaborada para que ela não seja punida com o rigor que merece, né? No Brasil existem coisas realmente escabrosas. Por muito pouco, Neumann, no último carnaval, nós não tivemos um enredo de escola de samba da União Cruz Maltina homenageando Sérgio Cabral, condenado em 23 processos a 400 anos de condenação. Pelo simples fato de ser torcedor do Vasco, que, aliás, é vilipendiado nisso. O Vasco é uma grande instituição. Homenagear pelo quê? Por ter sido corrupto? Homenagear não, pelo quê? Por homenageando ter privado as gerações de educação, de saúde, de saneamento? Homenagear pelo quê? Vamos homenagear o Fernandinho Beiramar? E suja o Marcola? Suja o Vasco. Pois é. O cara que faz isso,
que homenageia um vascaíno como o Sérgio Cabral, suja a Pois é. história, a tradição do primeiro clube a aceitar negros com a sua camiseta. Isso é um absurdo a mais. É um absurdo. Então, são coisas que no Brasil, a simples cogitação a respeito disso é vergonhosa. Felizmente, a repercussão pública foi devastadora em relação a isso e a União Cruz-Maltina recuou e não realizou esta ideia. Felizmente. Mas nós temos isso, você colocou muito bem. Nomes no diminutivo, coisas para tentar o eufemismo e tentar, com isso, ganhar a opinião paixão pública. esportiva. Paixão esportiva, coisas para tentar o caminho do eufemismo e, assim, conquistar uma narrativa que seja mais amena, mais suave e ganhar a opinião pública construindo uma narrativa que seja mais camarada em relação a isso. Porque hoje em dia, Neumann, mais vale a versão do que o fato. Como você bem atentou, a rachadinha, nós estamos falando de peculato. Peculato é dinheiro público que está sendo desviado. É contratação ilegal de gente, dinheiro gente que é desviado. Despreparada. Gente despreparada que não deveria ter sido contratada. E é um dinheiro público que simplesmente não foi investido em educação, em saúde, em saneamento básico e que voltou para o bolso do contratante. Isso é muito grave, isso é muito sério. E a pena do peculato, nos termos do Código Penal, é de 2 a 12 anos de reclusão. Né? Então, o nome parece um nome bonitinho, de um pet, de um gatinho, de um cachorrinho, mas rachadinha é o apelido que se deu, né, na gíria para o crime de peculato, né, que está previsto no Código Penal com uma pena de 2 a 12 anos de reclusão. Então, você me perguntou sobre o balanço nesses anos todos. O balanço é ruim. Né? As pessoas estão preocupadas com a corrupção. Essa mesma pesquisa do Instituto mostrou que, na escala dos problemas, as pessoas estão mais preocupadas com a educação, com saúde, com segurança. E essas pesquisas são recortes de momento. Né? E tudo depende do momento em que você faz a pergunta. Não e também há uma variação de acordo com a região do país. Se você vai para o sul do país, o nível de preocupação com corrupção aumenta. Se você vê nível de instrução maior, o grau de preocupação com corrupção é maior. Nível de renda maior, grau de preocupação com corrupção aumenta. Tudo bem? Ou seja, nós temos uma crescente preocupação com a corrupção nos últimos anos, com o amadurecimento das pessoas, com um maior nível de instrução? Sim, nós temos um maior grau de preocupação. No entanto, a lei vem sendo sucateada, infelizmente. Existe uma reação do corpo político para que as leis que permitem ao Ministério Público trabalhar protegendo o patrimônio público sejam realmente, as leis sejam enfraquecidas. Né? E assim fica difícil trabalhar em defesa da sociedade. Isso é um dado de realidade. Doutor Roberto, a Isabel, que é minha parceira neste podcast, e eu vimos conversando muito sobre a história, que é um assunto de preferência dela, ela é doutora em História na USP. Neste mês de julho, nós comemoramos a Revolução de 32, que é comemorada com certo desprezo, porque foi perdida. Não, deveria ser comemorada com grande efusão, porque até hoje não se conquistou uma democracia constitucional como a exigida em 9 de julho, pelo grande golpista do século, que foi Getúlio Vargas. É verdade. Então, eu gostaria de ter a sua opinião sobre essa coisa popular de desprezar porque perdeu. Olha, eles perderam, então a vitória, né? Quer dizer, a democracia ganhou da extrema-direita. Isso, extrema-direita, extrema ou não extrema, a direita tem todo o direito de Neumann, nós precisamos ter como nosso norte fundamental, falamos em 9 de julho, falamos Revolução Constitucionalista. Existe, em vários momentos,
uma perda do respeito à Constituição, né? Nós tivemos esta semana uma questão muito importante, inclusive o Instituto Não Aceito Corrupção tomou posição sobre isso, que diz respeito ao Tribunal de Contas da União, né? Houve uma discussão sobre uma secretaria de mediação, né? Veja você, uma secretaria de mediação para celebrar acordos, resolver problemas, né? Em relação a contratos administrativos. A Constituição Federal, no artigo 71, ela prevê os papéis para os tribunais de contas. Eles são órgãos muito importantes no âmbito do controle para fiscalizar, para controlar, para julgar no âmbito administrativo. O próprio nome já diz, Tribunal de Contas. E eles foram criados no Brasil em 1891. Julgar, controlar, fiscalizar. Isso é o que diz a nossa Constituição. Não é possível ampliar esses papéis. Mas eu quero congratular-me com vocês, porque essa campanha que você fez contra isso, você participou, né? Deu resultado. Né? Claro, não é possível ampliar esse papel para o campo da negociabilidade. Agora, em compensação, o senhor Joesley Batista foi recebido 17 vezes na cúpula do desgoverno Lula-Lira, no caso, na banda Lula, do desgoverno Lula-Livre, para negociar dívidas bilionárias, como se ele fosse um pobre favelado que estivesse devendo, fazendo dívidas para alimentar os filhinhos. Pois é, nós precisamos ter muita atenção, olhos bem atentos em relação a isso. Inclusive, existe uma ação, uma DPF, que foi proposta por 3 partidos políticos, cujo relator é o ministro André Mendonça. O ministro André, ele determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias para possível celebração de acordos em relação a valores, mas o próprio ministro André, ele pontuou de maneira muito correta: não é possível revisionismo histórico. Não é admissível revisionismo histórico. E também, que fique claro, qualquer tipo de acordo precisa ter a anuência do Ministério Público. Não é possível, como você falou, os irmãos Batista estabelecerem acordos, por exemplo, com a CGU ou com a AGU. Não é? Qualquer tipo de repactuação depende da anuência do Ministério Público. Porque a AGU e a CGU são organismos de governo, não representam a sociedade, representam os interesses, Neumann, de governo. O ministro-chefe da CGU, o ministro Vinícius, aliás, um homem público muito preparado, muito culto, mas o ministro-chefe da CGU, ele não detém mandato. Ele é um ministro demissível a qualquer tempo. Não é? Agora, o Ministério Público é uma instituição de Estado. O Ministério Público protege os interesses da sociedade. Do cidadão. E do cidadão. Então é importante que as pessoas tenham clareza sobre isso. Quem protege o interesse da sociedade não é a CGU. Mas não é a AGU. É o Ministério Público. Mas não está havendo um revisionismo sobre, por exemplo, a Lava Jato? Que tudo que a Lava Jato fez estava errado? Tenta-se fazer isso. Né? Por isso é muito importante que as pessoas estejam atentas, ouvindo os seus esclarecimentos, ouvindo as pessoas que têm consciência sobre as coisas, porque só falta quererem revogar a lei da gravidade. Daqui a pouco vão querer revogar a lei da gravidade. A Lava Jato fez o seu trabalho, destampou o caldeirão da corrupção. Houve excessos, houve erros. As pessoas que trabalharam ali, gente do Ministério Público, gente da Receita Federal, gente da Polícia Federal, num sistema colaborativo de força-tarefa. Ministros do Tribunal Regional, Sim. Ministro do Supremo Tribunal Federal, houve do Superior erros, Tribunal de Justiça. Houve erros. O ser humano é falível, sim, mas houve muito mais acertos do que erros. Então, vamos ter cuidado ao falar esse tipo de coisa. Não, mas a Vaza Jato mostrou... Em primeiro lugar, a Vaza Jato foi um bloco de informações obtidas criminosamente. Aquelas mensagens
não apresentam nenhum tipo de segurança jurídica, porque são editáveis, não nos oferecem nenhum tipo de segurança. Houve diálogos? Nós sabemos que houve diálogos, mas nós não temos certeza absoluta do teor desses diálogos, porque eles podem ter sido E modificados. não houve nenhuma perícia. Será houve que não há no perícia. Brasil um instituto para fazer uma perícia Não disso? houve perícia, então aquilo não nos oferece segurança jurídica alguma. Que houve diálogos, houve. Só que aquela prova foi obtida criminosamente e nós não temos segurança jurídica a respeito daquilo. Então, que houve erros, houve. Agora, simplesmente cravar categoricamente que a Lava Jato só praticou atos ilícitos, trata-se de uma verdadeira aberração. A Lava Jato revelou atos de corrupção, houve processos, houve condenações, e esses atos são inquestionáveis. Não adianta se querer simplesmente transformar o quadrado em círculo. Houve acordos, Delações houve premiadas. delações premiadas, as pessoas apresentaram evidências, ofereceram valores nestes acordos. Então, estes dados, são fatos inquestionáveis. Não adianta se querer transformar a realidade das coisas. Bom, o fato é que quem errou deve ser punido. Agora, quem paga a conta não pode ver um camarada que reconhece que roubou, tendo devolvida, havendo a devolução daquilo que ele ofereceu como sendo prova. É a história do nosso querido Hermano Benjamin. Mas vamos falar em outro ídolo seu, hein? Vamos? Meu ídolo é Miguel Reale, o pai, né? Grande filósofo, mas também meu ídolo é Miguel Reale, filho, porque está à altura da herança e do nome que herdou do filósofo, do poeta, do grande intelectual brasileiro, Miguel Reale. O que é que aconteceu recentemente que vocês, de repente, né, procuradores, promotores que são adversários de advogados nos julgamentos? Não necessariamente. Nós trabalhamos em prol da boa distribuição da justiça. Eu quero dizer a você, Neumann, que eu, nos meus 32 anos de Ministério Público, nunca tive nenhuma representação, nunca tive nenhum conflito em relação à minha atuação funcional com advogados. Minha relação sempre foi uma relação respeitosa, uma relação extremamente profissional, extremamente ponderada, extremamente positiva com os advogados, né? Mas o professor Miguel Reale Júnior, para mim, sempre foi uma referência de altíssimo nível na minha carreira. Tive a honra de tê-lo como meu orientador no doutorado. E o professor Miguel, para nossa honra e nosso privilégio, ele é nosso conselheiro no Instituto Não Aceito Corrupção. Assim como o Paulo Galizia, que foi presidente do TRE, assim como Fernando José da Costa, que foi secretário de Estado da Justiça e Cidadania, atualmente é secretário municipal da Justiça, Zé Renato Nalini, que foi presidente do Tribunal de Justiça, grande figura humana, que aliás também integrou a minha banca de doutorado, como Kátia Brembati, que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Nós temos a honra de ter estas grandes cabeças, as grandes figuras no nosso Instituto Não Aceito Corrupção. E o Miguel, no alto dos seus 80 anos de jovialidade e experiência, é o primeiro a chegar nas reuniões, dá grandes ideias ao Instituto. É realmente uma figura que nos inspira muito, Neumann. Nos inspira muito, nos dá ideia, propõe. Em relação, aliás, a esta nota que nós apresentamos em relação à questão do TCU, ele e Kátia foram duas pessoas que tiveram protagonismo nesta proposição. Houve uma discussão dentro do Conselho e nós nos posicionamos publicamente em relação a isso. Então, o Miguel é um grande inspirador para nós no Instituto, por toda a sua experiência de vida, todo o seu cabedal intelectual, toda a sua cultura, tudo que ele representa para o país, né? Em matéria jurídica, em matéria de cultura, em matéria de visão, né? Para nós é uma grande honra, um grande privilégio em termos Miguel junto conosco, pensando junto conosco
as grandes questões de integridade, de combate à corrupção, e estarmos junto com ele, para nós, é um grande privilégio. Eu vou abordar um assunto que não é um assunto mais para economista do que para jurista. Mas eu tenho certeza que, como brasileiro, o senhor tem algo muito importante a falar sobre os 30 anos do Plano Real. Eu penso que, Neumann, na época em que tivemos o plano, houve uma grande politização em relação a isso, né? Quando o plano foi apresentado, inclusive no âmbito político, ele não foi, do ponto de vista político, não houve aprovação unânime, né? Todos nós lembramos disso. O PT disse que era um estelionato Pois é. eleitoral e até hoje Lula nega qualquer valor ao Plano Real, é como negar a realidade. Pois é, mas a verdade é a seguinte: vemos o que está sofrendo a nossa vizinha Argentina com a inflação, o empobrecimento da população, né? Sabemos que a inflação ela é a vilã e ela castiga os mais humildes, né? O problema social, além do econômico decorrente da inflação, e 30 anos depois que tivemos o Plano Real, o Brasil, ainda que tenhamos ainda uma inflação, mas não se pode comparar os patamares de inflação vividos hoje em relação àquilo que ocorreu 30 anos atrás. Então, sem sombra de dúvida, 30 anos depois, nós nos encontramos num outro patamar, né, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Houve um avanço em decorrência desta questão do Plano Real. E, sem sombra de dúvida, o então ministro da Economia ele pôde capitalizar, em decorrência de ter sido o grande responsável pelo plano, ele pôde capitalizar, se transformou em presidente da República e realizou coisas importantes como mandatário à frente do país, foi reeleito, né? Isso demonstra o quanto o brasileiro enxergou como relevante a estabilização da moeda naquele momento, né? Se reelegeu e fez parte da história política do país a época em que o Plano Real. E veja, nos seus 93 anos agora, recentemente celebrados, o presidente Lula o visitou, né? Nós temos... Não teve a grandeza de pedir desculpa pelo que falou. Não, pode não ter pedido desculpas, mas o respeita, né? Houve este respeito de tê-lo cumprimentado. Eu acho que o PT está errado em muitas coisas, Neumann, e você não vê o PT fazendo meia-culpa de nada pelas condenações em relação à corrupção. Eu vejo isso um grande erro histórico por parte do PT. Vários quadros processados, condenados, você não vê uma atitude de reconhecer estes fatos. Me parece isso extremamente grave, extremamente sério, né? Isto é um dos erros cometidos por esse grupo que hoje comanda o país. Isso é bastante ruim. Né? Metade do país. Pois a metade é do Lira. Pois é. É isso. E esse livro aí? Fala um pouco desse livro. Pois é, eu trouxe para você de presente muito uma obrigado. das obras publicadas pelo Instituto, né? 200 anos de independência do Brasil. Essa obra nós publicamos nos 200 anos e contém estudos avaliando o Brasil em relação aos temas mais relevantes, 200 anos em relação à educação, à saúde, à corrupção, às constituições, racismo, a evolução da nossa indústria em relação à questão da violência contra a mulher, em relação ao catolicismo. Portanto, é um grande balanço em relação aos 200 anos do Brasil e cada um dos textos escrito pelo grande especialista no assunto. Por exemplo, em matéria de saúde, nós convidamos o idealizador do SUS e da Anvisa no Brasil, que é o professor Gonzalo Vecina, né? Gênio. Em matéria de jornalismo e educação, convidamos o Merval Pereira, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, que é um grande jornalista, e assim por diante. Em matéria de educação, o ex-ministro Renato Janine Ribeiro, que, aliás, também é conselheiro do Instituto. Filho do meu amigo Benedito Ribeiro. Pois é. Então,
É uma alegria oferecer para você essa obra Muito do obrigado. Instituto, Uma alegria essa receber. obra coletiva, e também está sendo uma grande alegria conversar com você, Mas a nós quem eu vamos ter tanto outra admiro. conversa sobre o livro. Nós vamos marcar outro podcast sobre o livro, porque este aqui nós vamos encerrando por aqui, com muita alegria, com muito prazer e com a certeza de que vamos fazer muitos outros, não só esse do livro, mas vamos pegar esse livro aqui, porque, olha, é realmente uma seleção, mas não aquela seleção brasileira que foi lá sair da Copa América, não. Uma Que seleção tristeza, hein, Neumann? com prefácio do Zé Renato Lanrini. É isso aí. Ainda bem que tem o meu tricolor, que amanhã entra em campo, dá para ainda ter fé no tricolor. Olha aqui, muito obrigado. Vem cá, você aí. Olha, venha cá, venha participar aqui do podcast. Este aqui foi o 4º episódio. Tivemos Acordo com o Lampião? Só na boca do fuzil. Um papo meio assim, a minha vida como jornalista, 57 anos de jornalismo, minha parceria com o Zé Ramalho, minha amizade com o Luiz Gonzaga, com Elba Ramalho. E agora tivemos aqui a conversa magnífica com o doutor Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Belo nome. É seu esse nome? Esse nome, ele na verdade, ele acabou sendo resultado de uma campanha que nós fizemos alguns anos antes, Neumann, a campanha Não Aceito Corrupção, que foi lançada em 2012, né, para conscientizar as pessoas sobre os efeitos ruins da corrupção, e a campanha deu certo. 3 anos depois a gente lançou o Instituto e manteve o nome, né, porque a campanha tinha sido um sucesso, e aí ficou o nome Não Aceito Corrupção. E você nos siga no canal José Neumann e Pinto no YouTube, no Spotify, direto ao assunto, e aí pelas redes sociais da vida. Muito obrigado, doutor Roberto. Bom, é uma honra grande tê-lo já que aqui. estamos aqui, também vou convidar você que acompanha esse grande jornalista, siga-nos lá no Instagram, Roberto Livianu Oficial, e Não Aceito Corrupção. Será uma honra, uma alegria continuarmos o debate lá pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço.